Olá, tudo bom? Seja bem-vindo a mais uma aula do módulo avançado do nosso curso de produção musical da Make Music Now. E hoje a gente vai ter aqui uma conversa que eu acho que vai ser uma das mais importantes que a gente teve até hoje no curso, em que a gente não vai ver nada técnico, a gente não vai ver nada de ajustar o compressor, de sons, de samples, mas a gente vai conversar aqui um pouquinho sobre a parte mais filosófica, conceitual dessa atividade criativa que a gente está aprendendo a fazer aqui, que é criar música, né? E não tem jeito, não tem como fugir dessa conversa. Talvez se você seja um produtor totalmente iniciante, talvez tudo que a gente vai conversar aqui hoje seja um pouco demais para o momento, assim, talvez você esteja só tendo os primeiros contatos, mas também, de repente, se você já vem produzindo aí, já é de repente um produtor de nível intermediário e às vezes já está esbarrando em umas questões mais conceituais, filosóficas do ato de produzir, do ato de criar a música, talvez essa nossa conversa de hoje seja algo libertador, assim, que talvez de repente consiga tirar alguns bloqueios, alguns conceitos que você tenha na sua mente que talvez esteja um pouco te travando aí de criar coisas mais interessantes, ou você achasse que tem que seguir por um caminho ou outro e criando regras na cabeça que de repente não são necessárias. Então a nossa conversa de hoje acho que pode dar uma ajuda. E aqui eu reuni aqui alguns dos materiais que eu acho muito importantes e que são coisas que eu sigo como uma filosofia minha como produtor, barra artista, barra DJ, barra sei lá o que, né? E que eu incorporei aqui no nosso curso. E o nosso papo hoje vai ser sobre essa parte de criatividade e inovação. Eu quis botar isso antes de conteúdos técnicos mais avançados, porque de repente pode ser que você não compreenda muitas coisas que assim, o porquê das coisas que eu vou mostrar a seguir. Então eu estou dando um embasamento, entre aspas, assim, filosófico para as coisas que a gente vai ver a partir de agora, para o seu entendimento talvez seja mais fácil de tudo que eu vou mostrar. Bom, então eu queria começar mostrando aqui algumas coisas que eu sigo como filosofia e queria incorporar aqui no nosso curso, aqui na forma da gente encarar o ato de produzir música. E eu só queria fazer um aviso antes, que eu não espero, nem quero que você concorde com tudo que eu vou trazer aqui, porém, é só a minha posição, a minha forma de enxergar as coisas depois de todos esses anos envolvidos nessa atividade criativa e depois de muitos anos também pesquisando, lendo e ouvindo muita coisa, assistindo muita opinião também de outros artistas, de outros produtores de conteúdo, outros profissionais que trabalham na parte de criação mesmo, na parte criativa, artística. Então, queria mostrar algumas coisas para você e, de repente, se você achar que vale a pena você seguir algo parecido, ótimo. Se você não concordar, ótimo também. Principalmente no mundo da música, existem muitas regras, você deve segui-las até certo ponto. A partir de um determinado ponto em que você já tem muita munição técnica e musical, aí é o momento de você começar a abandonar as regras e a criar as suas próprias regras. Então, em relação à filosofia, tem algumas coisas aqui que eu queria trazer aqui para a mesa. Primeiro, o que faz a pessoa ingressar numa atividade criativa é o seu bom gosto e a vontade de fazer algo parecido, alguma atividade parecida. Na minha opinião, a gente começa a se interessar por fazer música por a gente ter o nosso gosto musical, e aí, a partir daí, ficar interessado pela atividade, querer fazer algo parecido, entendeu? Eu acho que não existe nenhum pré-requisito mágico ou divino, ou algo que você nasceu com uma vocação para música. Eu acho que o ato de você se interessar em fazer música é só simplesmente por você gostar da música, por você, de repente, se considerar como uma pessoa de bom gosto musical e querer fazer o negócio. Bom, outra coisa que a gente vai ver aqui, e que eu vou defender, é que é preciso um intervalo grande de tempo para criar música com a mesma qualidade da música que você atualmente considera muito boa. Ou seja, de repente você está começando agora na sua jornada musical e
as coisas que você vai criar nesse instante aqui de aprendizado, elas vão estar naturalmente muito longe da qualidade técnica e musical e conceitual das músicas que você realmente considera muito boas. E não tem jeito, você precisa aceitar isso, você precisa aceitar que no intervalo de tempo, não importa se vai ser 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10 anos, 100 anos, 1000 anos, você vai ficar se desenvolvendo até chegar no nível das coisas que você considera boas. E aqui uma das coisas que eu vou defender é que o que impede uma pessoa não se tornar um bom artista é simplesmente o ato de desistir no meio do caminho. Eu acredito e vou defender que todo mundo pode se tornar uma pessoa altamente criativa e ter todo o conhecimento técnico e musical, só depende mesmo da jornada aí, do seu empenho e a vontade de querer fazer. Também não acho que a pessoa não nasceu para música, que ela não pode se tornar... não acredito que exista algo nesse sentido, a pessoa nascer ou não para música. Tudo depende, lógico, é preciso inteligência, percepção, mas mais do que isso, aí precisa de muito estudo e muito empenho, muito trabalho. Outra coisa bem polêmica que eu vou levantar aqui é que não existe originalidade na música, assim, no sentido pleno da palavra, que eu não acredito que, principalmente nos dias de hoje, exista alguma música que seja 100% original. Se uma música usa um hi-hat, ela já deixa de ser original porque ela está usando algo que já existiu antes. Então, eu vou defender isso, a gente vai conversar sobre isso e, como eu falei antes, não espero que você concorde 100% com isso. E outra coisa que eu vou defender é que não existem gênios da forma romântica como é difundida aí. Eu sei que pro cara que é um consumidor de música, que é um amante de música, o marketing, assim, toda a parte de divulgação da atividade criativa de determinado músico, DJ, compositor, produtor, chame como quiser, às vezes é divulgado como se a pessoa fosse um gênio, como as coisas acontecessem por mágica, mas, na minha opinião, eu acho que a genialidade está no processo e não condição humana, o cara nasceu um gênio. O cara se tornou o que você pode chamar de gênio pela vida dele, pelo aprendizado que ele teve, pela história dele, não porque ele nasceu um gênio. E outra coisa que eu vou defender é que é preciso criar o seu método de produção e, naturalmente, ir aperfeiçoando ele sempre. Bom, e para embasar toda essa conversa aqui, vamos começar conversando sobre esse intervalo entre você querer fazer música até você criar música no mesmo nível de qualidade aí, não importa qual seja o seu conceito de qualidade, existe esse intervalo, esse gap, né? E para embasar isso, eu vou trazer aqui um vídeo do Ira Glass, e ele tem uma entrevista que ele deu um trechinho muito interessante e que eu tenho certeza que pode ser algo libertador e algo que vai te acalmar se de repente você estiver muito angustiado por estar, assim, sei lá, por estar criando coisas que estão muito longe ainda da qualidade do que você pretende criar, assim, e da qualidade das coisas que você realmente acha boa de outros artistas. Então vamos ver o que ele diz aqui. Nobody tells people who are beginners, and I really wish somebody had told this to me, is that all of us who do creative work, like, you know, we get into it, and we get into it because we have good taste. But it's like there's a gap, that for the first couple years that you're making stuff, what you're making isn't so good, okay? It's not that great. It's trying to be good. It has ambition to be good, but it's not quite that good. But your taste, the thing that got you into the game, your taste is still killer. And your taste is good enough that you can tell that what you're making is kind of a disappointment to you. You know what I mean? Então, se de repente você não sabe inglês, primeiro eu vou puxar a sua orelha, porque é muito importante saber inglês para nos dias de hoje. Aí, a grande maioria do material que a gente tem é em inglês. Bom, mas o que ele disse aqui, e essa pessoa que está falando aqui é um cara muito bem sucedido, é um profissional que trabalha há décadas de trabalho no rádio, se não me engano, um grande escritor, e o que ele diz, e o que ele defende aqui, é que uma coisa que não é feita e que não é dita para os iniciantes é que existe esse gap, né? E ninguém fala pro iniciante que existe esse gap, né?
do momento que você começa a fazer uma atividade criativa até você fazer algo que você considera realmente bom. Mas o que é importante, que ele defende aqui, é que, independente das suas habilidades aí como produtor de algo criativo, o seu gosto sempre continua e de repente pode até melhorar. O seu gosto pela música, que no nosso caso, continua muito bom. E acaba que, por você ter um bom gosto, você tem a autoconsciência de que o seu trabalho ainda não é bom, né? E isso pode ser uma coisa que causa um desapontamento, uma frustração, né? Então vamos continuar vendo o que ele diz. A lot of people never get past that phase. A lot of people at that point, they quit. And the thing I would just like say to you with all my heart is that most everybody I know who does interesting creative work, they went through a phase of years where they had really good taste, they could tell what they were making wasn't as good as they wanted it to be. They knew it felt short. It didn't have this special thing that we wanted it to have. And the thing I would say to you is everybody goes through that. And então, isso é uma coisa que acho que pode ser bem libertadora caso você esteja sofrendo assim por não estar conseguindo criar as coisas que você considera tão boas. E aí o que ele defende aqui é que todo mundo que faz um trabalho criativo de boa qualidade, e aí você bota aí os seus grandes ídolos da música aí, de repente eu posso botar aqui no meu caso, um cara que eu admiro muito é o Deadmau5, outro é o Axl, e aí o que ele defende é que todas essas pessoas, elas passaram por anos, principalmente ele bota bem grandão, years, né, que é anos em inglês, eles ficaram anos criando coisas que eles também não consideravam boas, e ele começou falando que muitas das pessoas que começam a fazer um trabalho criativo e acabam batendo de frente com esse desapontamento, elas desistem. Elas desistem e não seguem em frente e não continuam a trilhar o caminho que é necessário ser trilhado para chegar nessa qualidade boa. for you to go through it, if you're going through it right now, if you're just getting out of that phase, you got to know it's totally normal. And the most important possible thing you could do is do a lot of work. Do a huge volume of work. Put yourself on a deadline so that every week or every month you know you're going to finish one story. Então, aqui ele diz one story, né, porque ele é escritor, né, mas o que ele diz aqui que para você conseguir alcançar uma boa qualidade, isso independente de sucesso, não estou falando aqui de sucesso com música, de ser bem sucedido comercialmente, de ter uma carreira, mas chegar numa qualidade que você acha realmente boa. O segredo para você chegar lá é você trabalhar muito. Ele até propõe aqui de você, sei lá, terminar, a gente pode botar na nossa concepção aqui, terminar uma track por mês aí, de repente pode ser um objetivo aí que é palpável, que você vai lá, todo mês você termina uma track e cada mês vai melhorando. Então é o que ele levanta aqui e que ele defende é que você precisa trabalhar, não adianta só ter a intenção de ser bom e tal. O seu gosto sempre vai ser bom, mas para você, pro seu trabalho, o que você realmente completa, o que você produz, aí depende do seu trabalho, de botar a mão na massa, não tem jeito. Because it's only by actually going through a volume of work that you're actually going to catch up and close that gap. And the work you're making will be as good as your ambitions. In my case, like I took longer to figure out how to do this than anybody I've ever met. It takes a while. It's going to take you a while. It's normal to take a while, and you just have to fight your way through that. Okay? Então, meu amigo, ele defende que não tem jeito, você tem que ir levando porrada mesmo, mas levantando, tem que levantar, tem que continuar fazendo, produzindo, aprendendo e seguindo em frente. Então, eu e aqui o incrível Ira Glass, falamos aqui para você que se você de repente não está criando as coisas com a mesma qualidade que você enxerga no trabalho dos seus ídolos, dos seus artistas favoritos, dos seus produtores que você considera bom, meu amigo, não tem jeito. Para você fechar esse gap, para você encerrar esse gap, chegar nesse ponto que você considera bom, tem que continuar trabalhando, tem que continuar. Para alguns vai ser um intervalo de tempo pequeno, anos. Para outras pessoas pode ser uma década. Existe até uma teoria
de que para você chegar num nível de maestria, você tem que trabalhar por 10 mil horas, somar 10 mil horas, assim como um piloto de avião tem que fazer não sei quantos não sei quantas horas de voo, não sei quantas mil horas de voo, para ele se tornar, para ele ganhar lá a habilitação dele lá para voar. Aqui a gente não é uma habilitação, ninguém chega lá e habilita a gente você agora é um bom artista, você agora é um bom produtor. Não, isso aí a gente acaba que um dia acontece, chega, assim, você se desenvolve, né, melhora suas habilidades, sua percepção de tudo. Então, meu amigo, tem que continuar trabalhando, tem que continuar trabalhando, tem que continuar trabalhando. Não adianta, se você quer chegar lá, tem que continuar. Ninguém chega por mágica, não. E voltando aqui, eu comentei sobre o Deadmau5, porque eu não tenho dúvidas de que ele é um cara reconhecido por ser um grande artista. Goste você ou não da música dele, isso já é outra questão. Então, mas olha o que eu peguei aqui. Até dos arquivos do Deadmau5, que ele às vezes posta umas coisas esquisitas. Vamos ouvir aqui uma track do Deadmau5, início de carreira, de 1995. Olha só, 1995. O Deadmau5 estourou em 2007. 12 anos, meu amigo. 12 anos até a gente finalmente conhecer o Deadmau5. Então vamos ouvir aqui. Isso aqui é um demo de uma track de 1995. Bem diferente, né, de todo o material que a gente conhece do Deadmau5, aí daquele som progressivo lá e tal, ainda era tudo muito cru, né, mas, assim, não tem aquela mesma qualidade técnica e musical que a gente conhece hoje em dia, porém, uma coisa engraçada de se perceber é que ele já seguia bem a identidade dele aqui, as coisas são até parecidas aqui, tipo, isso já tem quase 20 anos, né, essa track aqui, mas algumas coisas que a gente pode perceber é que realmente ele sempre acreditou bem nessa identidade dele, só que demorou, né, foram muitos anos, 12 anos aí, quando ele estourou realmente em 2007, então foram 12 anos aí desde essa demo até ele realmente alcançar o sucesso comercial dele, o reconhecimento aí no mercado. Então não tem jeito, meu amigo. Se pro Deadmau5 foram 12 anos, para você, de repente, pode ser um intervalo mais curto. Principalmente pelo fato de você estar aqui, estar trocando experiências comigo e com todos os participantes do curso da Make Music Now. Isso aí que, sem dúvida nenhuma, acelera bastante o processo. Isso não é papo de vendedor, até porque eu não preciso mais vender o curso para você, já estar aqui dentro. Mas é algo que realmente vai acelerar o seu processo, entendeu? Mas não tem jeito. Tem esse gap, não tem jeito. A gente tem que seguir e trilhar o caminho, entendeu? Não tem jeito. Eu sei que hoje em dia as pessoas são muito imediatistas, né? Mas não tem jeito, tem que seguir a trilha. E só uma questão importante que eu queria levantar aqui é para você não se comparar com os chamados artistas, entre aspas, produzidos, pois eles não podem servir de parâmetro aí. Se você pegar aí um desses falsos meninos prodígio aí da música eletrônica, que na verdade tem um produtor por trás ali fazendo tudo, entendeu? Seja
aparando as arestas ou fazendo realmente tudo por eles. Você não pode se basear nesses casos falsos de artista. Às vezes é só uma pessoa ali que está botando a cara no trabalho aí criado por outra pessoa. E outra coisa muito importante para você prestar atenção é que às vezes surgem novos projetos e eles têm um sucesso repentino, mas geralmente por trás desses novos nomes, assim, tipo um novo nome aí de uma nova banda, um novo projeto musical, de música eletrônica e tal, às vezes tem gente que tá na batalha há 5, 10, 15 anos aí, entendeu? Só que eles criaram um novo, entre aspas, produto, né, para o mercado. E aí o sucesso aparentemente parece repentino, mas tem muita rodagem por trás ali de tudo isso. É só para você não ficar se comparando injustamente e se colocando numa posição injusta para você mesmo. Bom, agora vamos conversar um pouquinho sobre essa palavra originalidade. Eu até botei aqui uma interrogação, porque a gente vai conversar aqui se realmente é essa palavra que a gente tem que trazer para as músicas que a gente ouve, né? E eu vou trazer aqui já para começar polemizando, vou trazer aqui uma frase do famoso artista Picasso, né? Um dos maiores pintores aí da história. E ele tem duas frases muito emblemáticas. Primeiro, ele defende que arte é roubo e que bons artistas copiam. E grandes artistas vão lá, meu amigo, e roubam mesmo, roubam as ideias e incorporam no trabalho deles. E para embasar isso, eu vou trazer aqui um vídeo do autor de um livro muito interessante, que é o livro chamado Still Like an Artist. Esse livro tem em português, chama-se Roube como um Artista, e que defende essas frases aí do Picasso. Então, aqui vai ser uma palestra que ele deu aqui no TED, né? E que de repente pode ser algo interessante para você conhecer esses conceitos. So there's a story about the composer Igor Stravinsky. Stravinsky was about to start a new ballet, but instead of starting completely from scratch, he pulled out some of his favorite classic manuscripts, and he got out his red pen, and he started correcting the scores as if it was his own music. And he borrowed bass lines and melodies from the famous works, but he composed his own harmonies and rhythms underneath that work. And when the ballet came out, critics were outraged. They said, "How dare you do this to the classics? Leave the classics alone." And you know Stravinsky's reply? He said, "You respect, but I love." Well, I love newspapers. I grew up with newspapers. My parents subscribed to 2 different newspapers. My father-in-law and my uncles are both reporters, and I've been reading newspapers my whole life. The trouble with newspapers is that they're ephemeral. They don't last. When we're done reading them, they stack up in the recycle bin. Despite all that, I don't know anyone who hasn't clipped something out of the newspaper. Our impulse is to save the things that mean something to us from oblivion. I think that human beings are collectors, and artists especially. Not hoarders, mind you, there's a difference. Hoarders collect indiscriminately, and the artist collects selectively. They only collect the things that they really love. An artist's job is to collect ideas, and the best way I know to collect ideas is to read. And what better thing to read than the daily dispatch of human experience that is the daily newspaper? So in 2005, I was right out of college, right out of undergrad, and I had a horrible case of writer's block. I would sit and I would stare at the Microsoft Word screen, and that little cursor would blink at me as if it were taunting me. And writing, which had once given me great joy, it wasn't any fun for me anymore. So one day, I was staring at that screen, and I looked over at the recycle bin with that stack full of papers, and I thought, here I am, without any words, and right next to me are thousands of them, and they're delivered to my doorstep every day. So I thought I might steal a few, and this is what I did. I picked up my marker that I used for drawing, and I started making boxes around words that popped out at me.
and I started connecting those words into little phrases and funny sayings. And when I was done, I blacked out all the words I didn't need. And this is what it looks like. It looks like as if the CIA did haiku. And I really wasn't sure what I was doing. All I knew was that it felt really good to watch some of those words disappear under that marker line. And so what I did was I started posting them to my blog, and I called them newspaper blackout poems. And slowly over time, they spread around the internet, and I collected them in my first book, Newspaper Blackout. Now, I thought I was ripping off the government. That's John Lennon's FBI file on the left and a blackout poem on the right. But over time, I started getting all kinds of emails and tweets and other comments that my work was completely unoriginal. And the artist that people pointed to the most was this brilliant British artist named Tom Phillips. Back in the 60s, Tom Phillips walked into a bookstore, and he picked up the first Victorian novel he found, and he went home, and he started drawing and painting over the pages. And if you can see, he left words, much like I do, he left words floating in his art pieces. And he's done this for 40 years. His project's called a humument, and you can look it up, but it's been a lifelong project for him. Now, what I discovered about Tom Phillips is that he actually got the idea for his 40-year project by reading a Paris Review interview with the writer William Burroughs, when Burroughs was talking about his cut-up method of writing, which is when you take a piece of writing, cut it up, and reconfigure the pieces to make a new piece of writing. Funny enough, when I started researching Burroughs, I found out that Burroughs got the idea for the cut-up technique from his friend Brion Gysin. Brion Gysin was a painter at the time, and he was preparing a canvas. And when he was cutting the canvas, he cut through a stack of newspapers. And the way the newspaper strips floated and the words worked together gave him an idea of how to make poetry. But then you do a little bit more research, and you find out 30 years before that, there was a poet named Tristan Tzara, who in Paris went on stage, got a hat, got a newspaper, cut up the newspaper, put the pieces in the hat, pulled them out one by one, and read them as a poem. I traced things all the way back to the 1760s, where a neighbor of Benjamin Franklin named Caleb Whitford, in those old days, the newspaper was fairly new, and the columns were very skinny. So what Caleb did is he read across the columns instead of reading them top to bottom, and he would get all these funny combinations, and he'd crack up his friends in the pub, and eventually he published a broadsheet of them. So not only was my idea completely unoriginal, it turns out there was a 250-year-old history of finding poetry in the newspaper. So what am I supposed to do? Instead of getting discouraged, I kept on because I know something that a lot of artists know, but few will admit to, and that is nothing is completely original. All creative work builds on what came before. Every new idea is just a remix or a mashup of one or two previous ideas. And this is a bit of what I'm talking about. They teach you this in art school. Draw a line, draw another line next to it. How many lines are there? Well, there's the first line you drew, and there's the second line you drew. But then there's a line of black space running in between them. 1 + 1 = 3. And speaking of lines, here's an example of what I'm talking about. Genetics. You have a mother and you have a father, but the sum of you is greater than their parts. You are a remix or a mashup of your mother and your father and all of your ancestors. And just as you have a familial genealogy, you also have a genealogy of ideas. You don't get to pick your family, but you can pick your friends, and you can pick the books you read, and you can pick the movies you see, the music you listen to, the cities you live in, etc. You are a mashup of what you let into your life.
So what I decided to do was decided to take all these artists that came before me and build a kind of family tree, a creative lineage that I could draw from. And then I would add those to the artists that I already admired and appreciated, and steal everything from them that I possibly could. That's right, steal. I am a creative kleptomaniac. But unlike your regular kleptomaniac, I'm interested in stealing the things that really mean something to me, the things that I can actually use in my work. And Mr. Steve Jobs actually has a better way of explaining it than I think I could. It comes down to trying to expose yourself to the best things that humans have done, and then try to bring those things in to what you're doing. I mean, Picasso had a saying, he said, good artists copy, great artists steal. And we have, always been shameless about stealing great ideas. Picasso, he said it, artist theft. One time a writer asked the musician David Bowie if he thought he was original. He said, no, I'm more like a tasteful thief. And he said, the only art I'll actually study is the stuff that I can steal from. How does an artist look at the world? Well, first, she asks herself what's worth stealing. And second, she moves on to the next thing. That's about all there is to it. When you look at the world this way, there is no longer good art and bad art. There's just art worth stealing and art that isn't. And everything in the world is up for grabs. If you don't find something worth stealing today, you might find it worth stealing tomorrow, or the month after that, or years later. T.S. Eliot said that immature poets imitate, great artists, or great poets steal. But he said bad poets take what they steal and they deface it, and the good poets turn it into something better, or at least something different. And that's really the key to creative theft. Imitation is not flattery. So instead of writing poetry like William Burroughs or doing colorful art pieces like Tom Phillips, I decided to try to push the poems into my own thing and keep going with them, because I know that it's actually transformation that is flattery, taking the things you've stolen and turning it into your own thing. So today, you've listened to all these wonderful speakers for the past hour or so. And what I want you to do is what my friend Wendy McNaughton, the artist, does. I want you to rip off everyone you've met. All the speakers you've heard, take a nugget of something that resonates with you. The people you bump into today later, take something from them. But bring it back to your desk, bring it back to where you do your work, combine it with your own ideas and your thoughts, transform it into something completely new, and then put it out into the world so we can steal from you. And that's how you steal like an artist. Thank you. E aí, o que você achou? Realmente é bem polêmico o que ele levanta aqui, né? Mas, na minha opinião, não deixa de ser verdade. E uma coisa importante que ele diz no final, né? Que eu sei que levantar esse tipo de conceito assim, de repente, para uma pessoa muito inocente, pode ser algo perigoso, porque a pessoa vai achar que é simplesmente sair copiando o que já existe aí, fazer cópias baratas das coisas que existem, mas não. O grande lance dessa nossa conversa aqui é te libertar de, sim, você ser influenciado por coisas que já existam. Você não precisa sempre que vá criar alguma coisa reinventar a roda, entendeu? Eu acho que é besteira e perda de tempo. Mas também não quer dizer você sair copiando exatamente tudo que existe por aí. Coisa legal é você ter muitas referências, muitas influências e essa mistura ser essa transformação que você faz das coisas que você já entende como as suas influências, as suas referências, e você dá a sua cara e de repente simplesmente a sua cara é simplesmente misturar o que você acha de melhor ali de uma coisa ou outra. E eu vou trazer aqui um exemplo aqui de um cara que muita gente diz ser original, mas eu considero ele um cara que faz uma música de altíssima qualidade, muito interessante, mas eu não considero ele original, eu considero ele um grande inovador, que é o Skrillex. De repente você não conhece o trabalho do Skrillex, só visitar aí a Wikipédia, né?
Foi um dos artistas mais inovadores aí dos últimos anos. Aí, ele, o cara que explodiu aí nos anos de 2011, 2012, 2013. O cara que mandou realmente na música eletrônica mundial. Ganhou Grammys e tudo mais. Fez grandes hits, né? Só que, assim, olhando como um amante de música eletrônica, o trabalho dele parece muito original. Porém, para mim, eu não acho que original seja a palavra. Eu acho que inovador seja a palavra que compõe ele. E o Skrillex foi um cara que... O nome Skrillex, né, o projeto Skrillex foi um desses projetos que tem um salto meteórico pra fama, assim. Mal foi criado, mal lançou o primeiro álbum dele, já explodiu, né? Porém, o Skrillex é um cara que tem uma história na música já de longa data. Ele teve uma banda de rock chamada From First to Last. Ele já tinha uma banda em 2002, ou seja, ele já devia estar estudando música bem antes disso, né? E aí ele foi um dos integrantes dessa banda aqui, ó. Tem o nome dele Sonny Moore, não sei como é que fala, que é o Skrillex, né? Era uma banda diz aqui, post-hardcore e rock alternativo. Uma banda de rock, né? Fugindo aí dos subgêneros. Então ele já tinha uma história com o rock and roll, né? Algo que é bem presente, se você prestar atenção na construção das músicas dele. Tem essa pegada bem rock and roll e tal, bem driving e tal, as baterias, guitarras e tal, e tudo mais. Bom, outra característica do som do Skrillex é o dubstep original do Reino Unido. E o próprio dubstep é uma transformação, uma inovação de outros gêneros aí, né? A gente tem aqui no artigo da Wikipedia que as origens estilísticas tem a ver com reggae, com dub, com grime, two-step garage, o drum and bass, logicamente, né? Porque é um ritmo quebrado, né? Tem tudo a ver com drum and bass e break step também. Então, naturalmente, o som do Skrillex, que seria uma evolução aí do dubstep original do Reino Unido. Então, o dubstep do Skrillex nasceu de uma mistura aí com o dubstep original, que tem nas suas origens o dub, o reggae e tudo mais, e o drum and bass, né? E o som dele tem muitas características do reggae, do ska, né? Bem forte isso. Até peguei o primeiro resultado que deu aqui de reggae aqui no YouTube, né? I said yeah, I said yeah. What they say, what they say. Don't you hear? I said yeah, this is what they say, what they say. Do you believe I would take something with me and give it to the policeman? Essa guitarrinha aí no contratempo tá sempre presente em algumas músicas do Skrillex. E não dá pra fugir, né, de que o som do Skrillex tem tudo a ver com os Transformers. Peguei até um vídeo aqui do YouTube de uns sound effects aqui do filme Transformers. Então, aqueles sons super futurísticos, né, dos Transformers estão presentes na música aí do Skrillex. Então, na minha opinião, lógico, eu não sei se você vai concordar com isso, eu acho que o som dele mistura todas essas influências aí, a pegada rock and roll, o dubstep original, o reggae, o ska e essa sonoridade aí dos Transformers. Então vamos dar uma ouvida aqui rápida, alguns dos grandes hits aí do Skrillex foi a First of the Year, Bangarang, Make It Burn Then. Yeah.
Still alongside Skrillex, them for no. Ooh-wee. Ow. We mash up the place, turn up the bass and make them all have fun. How we ablaze the fire, make it fun them. We mash up the place, turn up the bass and make some sound, boy run. And we will end your week just like a Sunday. We mash up the place, turn up the bass and make them all have fun. Skrillex ablaze the fire, make it fun them. We mash up the place, turn up the bass and make some sound, boy run. And we will end your week just like a Sunday. Então, na minha opinião, eu acho que você pode encarar, na minha opinião, logicamente, você pode encarar que o som do Skrillex não é um som original, mas é um som inovador. A genialidade aí do som e a genialidade do Skrillex foi pegar todas as influências e misturar e apresentar da forma com que ele acha que deveria ser apresentada. Então, a genialidade tá e ele pegar várias ideias, várias pegadas aí, várias influências e sonoridades e juntar tudo e entregar uma coisa nova, né? E só pra gente encerrar o nosso papo sobre originalidade, eu vou trazer uma frase aqui de um cara que é reconhecido aí mais ou menos, né, pela sua inteligência, nada mais, nada menos que Albert Einstein, e vou trazer aqui uma frase dele sobre criatividade. O segredo da criatividade é saber como esconder as fontes. Bom, e para a gente conversar um pouquinho sobre métodos, né, tipo a forma como você faz a sua criação, eu vou puxar logo uma pessoa violenta. Vamos conversar aqui sobre o Mozart. Fazendo minhas pesquisas aqui, encontrei um artigo muito interessante sobre o método de composição do Mozart, ou seja, o processo criativo dele, como ele encarava a composição em si. E você pode depois dar uma lida completa aqui, infelizmente ou felizmente, sei lá, o artigo está em inglês. Tem aqui umas pesquisas aí, algumas constatações sobre como funcionava o processo criativo dele. E eu separei algumas coisas aqui que eu achei interessante. Depois você pode dar uma lida aí no artigo completo aí. E ele encarava a composição como um processo ativo. Tinha momentos de experimentação, de estudo, reflexão. Então a composição estava longe de ser acontecimento divino, algo que ele, sei lá, descia um espírito nele e ele compunha. Então tudo vinha do trabalho mesmo em si. Outra coisa interessante do Mozart é que para ele criar algo, ele tinha necessidade de um objetivo, de um propósito. Ou ele compunha uma peça pensando em usá-la em algum dos seus concertos, né, das suas apresentações, ou ele compunha por encomenda, para compor uma peça encomendada, sei lá, por uma realeza aí, de repente por uma missa, sei lá. Então, ele não simplesmente compunha sem um propósito de bobeira ali, chegava e começava a compor alguma coisa. Ele sempre tinha um motivo para estar compondo o trabalho dele. Ele tinha um motivo para fazer a música, para escrever música. Ele não simplesmente fazia aleatoriamente, entre aspas. E quando ele criava, ele estava sempre focado no big picture, né, que chama em inglês. Ele estava mais preocupado em passar uma mensagem do que começar a compor pequenos detalhezinhos minúsculos. Ele começava compondo aí, então, com rascunhos, e tinha muitos trechos incompletos durante a composição. Ele
focava mais na melodia e na linha de baixo e deixava para fazer os ornamentos e as harmonias extras posteriormente. Então ele estava mais preocupado na mensagem principal da música dele do que em mínimos detalhes, que isso aí ele fazia posteriormente. E uma coisa interessante é que ele sempre compunha, de acordo com esse artigo, utilizando um instrumento de teclas, aí, um teclado, sei lá, um pequeno piano, talvez. E um exemplo atual que a gente tem de um compositor, produtor, um artista que seu processo criativo depende muito da sua ferramenta, do seu instrumento, é o Nile Rodgers. Separei aqui um vídeo interessante sobre o processo criativo dele. Aquele comentando no seminário aqui em Ibiza sobre o processo dele de songwriting, né, de escrever a música. Então vamos dar uma olhadinha rápida aqui no que ele diz. But it's just how I'm wired. I never expect my first ideas to be a record, ever. My motto that I live. Uma coisa interessante que ele diz logo no começo é que ele nunca espera que as primeiras ideias dele, quando ele está compondo, sejam um mega hit mundial. Ele vai experimentando. By is the brilliance is never in the writing, it's always in the rewriting. So E ele defende que o brilhantismo nunca está na hora que você cria a primeira ideia, mas sim quando você vai lá e ajusta essa primeira ideia. I always come up with something that's like complicated for me. So typically I'll do something like that's just so it's just I can't help it because I love to voice lead. So even though I love to play solo and lead, my job in R&B and in dance music is typically what we used to call comping. That's jazz terminology. And comping literally means to be the companion, to complement. So my concept is that I'm the companion and I'm complimenting what you're doing. But shit, I also want to show off. So so I'm like always playing stuff around it. So when they first played the track of Get Lucky, which I probably should play the song because I don't have it memorized, but they asked me, well, how do you do Chic songs? So let's just imagine. Let's just imagine. I'm gonna make up a song. So let's just say I'll play. If I were to make up a song like that, and I was going to make it into a record, I would go. So I wound up doing. Listen to the records, you can't play it, and I can't play it because I'm doing all these little bits in between it, and you keep thinking, damn, that guy is good. Well, no, that guy ain't that good, he's just okay. It's just that it's the writing of the part, and it's also the grooving and the jamming all the way through it. Então aí o incrível Nile Rodgers comentando como ele faz a criação. Ele comentou até o exemplo ali de quando ele compôs Get Lucky, né, com o Daft Punk. E eles perguntaram aí como ele faz para criar como ele fazia, né, para criar as músicas na época do Chic, né, que é
a grande banda de disco music. E ele comentou aí sobre o processo dele de comping, né, que é fazer o acompanhamento aí algo que ele traz aí do jazz, que ele antes de trabalhar com pop music ele era um músico de jazz, né, então ele sempre primeiro ele pensa em acompanhar, né, uma ideia principal aí, só que ele gosta de se mostrar, então ele traz umas ideias extras aí e vai construindo aí a ideia final a partir de pequenos pedaços ali, criando várias ideias extras. Aí no final, lógico, junto com o seu groove, né, ele traz umas coisas aí que de repente outra pessoa, olhando apenas ali o produto final, não consegue entender muito bem o que está acontecendo, mas ele vai criando tudo. Então tá aí um grande exemplo de um artista que utiliza sua ferramenta com maestria, né, para criar suas ideias. Então é algo que de repente você pode desenvolver, né? De repente, se você é muito bom com sampler, ou se você é muito bom com uma bateria eletrônica, se você é muito bom com a guitarra, se você é muito bom com o mouse, né? De repente você tem que levar isso para o extremo, você não precisa ficar se obrigando a seguir outro método, né? Se você é bom em algo, vá fundo, vá até o final. De repente o Nile Rodgers, imagina se ele ficasse se cobrando aprender a compor no piano, entendeu? Ele não seria o Nile Rodgers. A genialidade dele está em usar a guitarra aí para se expressar. E outra coisa importante no processo do Mozart era a improvisação. Sem dúvida é uma grande habilidade para composição, né? Ele improvisar ali, criar umas melodias e tal, mas também era um recurso para uma deficiência. Ele tinha dificuldade em ler partituras, assim, tipo, se desse uma partitura dele para ele pela primeira vez, às vezes ele tinha dificuldade de acompanhar. Então o que ele fazia? De repente ele via ali qual era a harmonia e ia improvisando em cima. Se ele visse lá quais eram os acordes e tal, ele ia improvisando em cima. Então, assim, à primeira vista parece que é uma genialidade dele, mas de repente ele estava fugindo da deficiência dele, que era de tocar lá a partitura certinha. E outra coisa legal da improvisação é a economia de tempo na hora da composição, né? Quando ele não tinha tempo disponível, ele deixava de escrever certas partes ali na música em si, na partitura, né? E improvisava essas partes, preenchia o que faltava durante as apresentações ao vivo lá, quando estava fazendo um concerto dele. E outra coisa que mencionaram, que é muito importante para ele, é a memória privilegiada dele. Então aí seria uma coisa mais fisiológica, né? A capacidade dele de memorizar umas partes aí que de repente ele não tinha escrito e de repente pensar numa melodia e quando chegasse lá na casa dele, ou seja, lá onde ele escrevia a música dele, e ele, com a memória dele, tocar lá e escrever tudo. Então, com esse exemplo aí do Mozart, tipo, convido você para dar uma lida no artigo completo aí depois. E dando uma olhadinha também rapidamente ali no processo do Nile Rodgers, mostra como o método é importante, desenvolver bem o seu método, né? Porque é importante você virar um expert na forma com que você cria música, que você compõe, produz. Porque não adianta querer aprender todos os métodos possíveis. Imagina aí, vamos botar de novo o Nile Rodgers, se ele quisesse virar um grande compositor, mas utilizando um teclado, utilizando a percussão e querer abraçar o mundo, né? Ele não seria o Nile Rodgers. A genialidade dele está em ele fazer a música com a guitarra dele. Então, da mesma forma, você tem que desenvolver bem os seus métodos. E, para terminar nossa conversa, tem 2 livros muito legais sobre essa parte de criatividade. Um a gente já comentou aqui anteriormente, o Hobby como Artista, do Austin Kleon. Você encontra na livraria Saraiva Molha ou outras livrarias, naturalmente, né? Hobby como Artista, 10 dicas sobre criatividade, do Austin Kleon, não sei como é que fala. Baratinho, ó, R$20 só, um ótimo livro. E outro muito bom, que eu altamente recomendo, que é o A Guerra da Arte, do Steven Pressfield, que fala muito sobre esse lance aí dos bloqueios e das coisas que a gente cria na nossa mente. É o livro de um escritor, um cara que escreveu escritor, né? A atividade dele, é o ganha-pão dele,
Só que tem muito, mas muito, muito, muito a ver com o processo de produção musical, de composição, de produção em si. Então vale a pena ler, sim, Guerra da Arte, do Steven Pressfield, que vai abrir muito a sua mente. Então assim a gente conclui a nossa conversa de hoje. Espero que tenha ajudado aí a você perceber que às vezes a gente não precisa ficar preso nunca a um conceito, entendeu? Novamente reforço que você não espero que você concorde com tudo que eu falei hoje aqui, mas foi mais para te mostrar aí que não tem só um caminho, existem vários caminhos. Cabe a você escolher aí os seus próprios caminhos e seguir em frente e trabalhar duro aí para fechar esse gap entre ser um grande apreciador para ser um grande produtor, no nosso caso aqui de dance music. Então é isso. Então, na próxima aula, a gente já começa a meter a mão na massa nessa parte criativa, já vamos para um lado mais técnico da coisa. Então, nos vemos na próxima aula e vamos que vamos. Valeu, grande abraço e fui!